paz do Senhor, irmão Valdeci, e aos ouvintes que estão ouvindo o programa Mensagem da Cruz, que o Senhor Jesus possa abençoá-lo a todos e que a graça do Senhor ela permaneça sobre as vossas vidas. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra em Colossenses, carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, Colossenses capítulo de número 2, e o versículo de número 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos fala diante do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, que o Salvador do mundo, Jesus, ele veio ou se manifestou-se na plenitude do tempo de Deus. Jesus se manifestou-se, na verdade, no tempo de Deus. Ele veio a esta terra na forma mais simples e humilde, como todos nós conhecemos. Jesus nasceu em um estábulo no meio dos animais, foi, na verdade, colocado dentro de uma manjedoura e ali estava chegando a esta terra, a esta humanidade, aleluia, aquele que viria trazer a salvação a este mundo, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus começa a crescer e com 12 anos de idade, os seus pais, pai adotivo José e Maria, a sua mãe, leva o menino adiante do templo para apresentar a Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chega ali com seus pais diante do templo e ele é apresentado. Quando eles voltam, Jesus não volta com eles. Eles se dão falta de que Jesus não estava em vosso meio. Maria fica preocupada e eles retornam. Quando eles chegam ao templo novamente, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus estava no meio dos doutores da lei. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que com 12 anos de idade, apenas com 12 anos de idade, Jesus estava no meio dos doutores da lei. Jesus estava sendo interrogado pelos doutores da lei. E também, ao mesmo tempo, Jesus interrogava os doutores da lei. A palavra de Deus diz que o menino tinha muita sabedoria. Ou seja, dá a entender-se que para Jesus ser interrogado e interrogar os doutores da lei, ele tinha o conhecimento dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Pentateuco, porque os doutores da lei conheciam a lei. E Jesus, como diz a palavra, tinha muita sabedoria. A Bíblia diz que Jesus está crescendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Aquele menino com apenas 12 anos, ele começa a crescer em tudo isso. Jesus tem, na verdade, uma infância muito diferente dos demais daqueles dias, porque ele crescia na graça, em sabedoria, aleluia, e estatura diante de Deus e diante dos homens, aleluia. É Deus, na verdade, ensinando para nós nos dias de hoje, para mim e para você, que você não cresce diante de Deus quando cresce diante dos homens. Entenda bem, irmãos, que nós não cresceremos diante de Deus se nós não cresceremos diante dos homens se não crescermos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso crescermos em graça, conhecimento e estatura diante do Senhor. Mas nós crescemos, irmão Valdeci, diante dos homens aqui na terra, quando nós crescemos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Mas você cresce diante dos homens quando cresce diante de Deus. Entenda isso, irmãos. Você, irmão, como é que eu vou crescer diante de Deus? Entenda isso, irmão Valdeci. Se nós buscarmos ao Senhor em graça, em conhecimento
Como diz a sua palavra lá em Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Se nós fizermos isso, orando, jejuando, consagrando a nossa vida, dobrando os nossos joelhos, orando constantemente ao Senhor, nós estamos crescendo diante deste Deus maravilhoso. Aleluia! Ou seja, nós podemos ver, irmãos, que muito nos dias de hoje, entendi, eu sei pregar, eu sei louvar, mas até agora não tenho tido ainda a oportunidade. É tudo no tempo do Senhor. É na hora que o Senhor quer, é no momento em que Ele vai te levantar. Agora só espera o tempo e a hora certa para que Deus possa o levantar no meio desta nação, para que você seja, na verdade, um canal, vaso usado por Deus para em busca, como diz o Senhor, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Há muitos aí que estão necessitados, precisando de ouvir a palavra do Senhor, aleluia, e precisa de mim e de você para levar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode até dizer, eu não estou aparecendo, mas se você estiver orando, jejuando, consagrando a sua vida, lendo Bíblia, você está crescendo diante de Deus. E no momento certo, Deus vai te levantar diante dos 4 cantos da cidade de Quixeramobim ou das demais cidades, para você ser um vaso usado por Ele para levar a palavra dele àqueles que estão cativos, àqueles que estão aprisionados, para serem libertados pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas precisamos estar preparados para isso vir acontecer. Aleluia! Porque a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, aleluia, que diante da guerra, onde o povo de Israel estava prestes a enfrentar, nós vamos ver, irmãos, que quem estava aparecendo ali diante daquela guerra era o rei Saul. Saul era o rei que estava aparecendo na guerra. A palavra de Deus vai dizer que também os irmãos de Davi estavam na guerra, e todos eles estavam aparecendo diante daquela guerra. Saul estava aparecendo, Eliabe estava aparecendo, Abinadab estava aparecendo e Samar estavam aparecendo. Todos eles estavam aparecendo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que tinha um que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Era como se Deus estivesse dizendo, ele está lá, escondido, e eu estou só preparando ele, para que no momento certo, para que na hora certa, ele esteja no meio do arraial. Tinha um que estava escondido, mas que era cheio da graça de Deus. Enquanto os demais estavam aparecendo, Davi estava escondido, esperando o tempo de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é que estava aparecendo na guerra? Saul, Abinadab, Samar e Eliabe. Sabe o que é que eu entendo com isso? O rei bota quem quiser na guerra. Aleluia! Quem que ele quiser. É Deus que faz você aparecer. Deixa quem quiser aparecer. Como nós vemos nos dias de hoje, tem muitos querendo aparecer, mas a palavra de Deus diz, deixa quem quiser aparecer. O rei coloca quem ele quer na guerra. Nós vimos que quem estava aparecendo era Saul, Samar, Abinadab, que estavam aparecendo, e Eliabe. Mas na hora certa, no momento certo, Deus colocou Davi na guerra. E quem foi que apareceu diante da guerra? Davi, que venceu o gigante que havia afrontado os demais que não tiveram coragem de enfrentar a ele. No tempo certo, na hora certa, Deus vai te levantar. Agora fica na posição, aguardando o tempo e o momento certo. Aleluia! Orando, jejuando, consagrando, lendo Bíblia, buscando ao Senhor, que você está crescendo diante, aleluia, de Deus e diante dos homens. Aleluia! No tempo certo, Deus vai te levantar e vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, Diácono Valdeci, que Jesus apareceu com 12 anos de idade. Passou-se 18 anos sem nós ouvir falar de Jesus. Aleluia! Ele estava lá, 18 anos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele crescia na graça, no conhecimento e estatura, diante de Deus e diante dos homens.
Porque Deus tinha um projeto na vida do seu filho. No tempo certo, na hora certa, Deus iria manifestar a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, queridos irmãos, que ele passou 18 anos sem aparecer. E só vai aparecer agora com 30 anos de idade. A palavra de Deus diz que ele vai iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Antes disso, ninguém ouviu falar, aleluia, dos feitos de Jesus. Eu sempre digo que com 29 anos de idade, irmão Valdeci, Jesus viu pessoas leprosas diante da presença dele e ele não purificou, mortos diante dele e ele não ressuscitou, coxos que estavam diante dele e ele, aleluia, não fez nada, porque não era chegado ainda o tempo de Deus manifestar-se na vida do seu filho. Aleluia. Você pode até dizer, irmão, eu sei louvar, mas ainda não tenho tido a oportunidade. Espera o tempo de Deus na tua vida, que no tempo certo, na hora certa, Deus vai te levantar e vai te exaltar. Jesus, aleluia, estava esperando o tempo certo, aguardando o momento certo, aleluia, para ele se manifestar. Como diz a palavra, aleluia, que Jesus, ele se manifestou-se na plenitude do tempo de Deus. Agora, com 30 anos de idade, ele iniciou seu ministério. Aonde ele passava, o sobrenatural acontecia. Leprosos eram purificados agora, coxos voltavam a andar, pessoas mortas que estiveram diante dele eram ressuscitadas. Aleluia. Ele começou a fazer a obra do Pai porque esperou o tempo certo e a hora exata. Aleluia. Para Deus manifestar. Quem escondeu Jesus foi Deus. Ele passou de 12 até 12 anos, ele apareceu, passou 18 anos, com 30 anos de idade, ele apareceu. Deus o escondeu, mas ele estava escondido, mas estava crescendo em graça, sabedoria, conhecimento e estatura diante dos homens, de Deus e dos homens. Eu quero dizer para você nesta tarde, já disse de noite, que você não vai crescer diante de Deus quando cresce diante dos homens. Tem muitos por aí, irmãos, querendo crescer diante de Deus, mas está crescendo, querendo crescer primeiramente diante dos homens. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, para que, aleluia, para que Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória, aleluia, venha ser revelado na nossa vida. Quando nós fizermos isso, como diz Mateus 6,33, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, aí sim nós vamos começar a crescer diante do Senhor, em graça e em estatura, no tempo certo, no momento certo. Deus vai nos levantar, aleluia, vai nos enviar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão oprimidos, precisando ouvir, aleluia, a palavra do Senhor para serem libertos do cativeiro, a qual muitos têm sido aprisionados. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor conta comigo e com você para fazer a obra dele aqui nesta terra. Jesus está voltando para buscar uma igreja, a igreja do arrebatamento, e a igreja do arrebatamento, ela está pronta, esperando a vinda de Jesus, que nós aguardamos o Senhor voltar. Qualquer hora dessa, o Senhor volta para arrebatar a sua igreja, e aqueles que estiverem preparados, fazendo a vontade do Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, esse sim vai ouvir o tocar da trombeta, o soar da trombeta, e vai subir naquele grande dia, louvando, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus manifestou-se no tempo e na plenitude de Deus. Agora aguarda o tempo do Senhor na tua vida. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, continue nos dando graça para pregarmos a palavra do Senhor. Mas lembre-se, irmãos, que nós só vamos crescer diante do Senhor quando nós buscarmos Ele verdadeiramente. Deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar poderosamente nas nossas vidas, orando, consagrando a nossa vida, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Aí sim nós vamos crescer diante de Deus e diante dos homens. Aí nós vamos ver o agir, o mover e a glória de Deus ser revelada nas nossas vidas. Agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.